Olá, muito boa tarde. Já decorre na Igreja o processo de beatificação e canonização da fundadora do movimento dos Focolares, Chiara Lubich. O postulador é português, é o cônego Silvestre Ourives Marques e está hoje entre nós para nos falar da relevância deste exemplo contemporâneo de santidade. Muito boa tarde, cônego Silvestre Olá, Henrique, Marques. boa tarde. Chiara Lubich, a caminho dos altares, decorre já este processo de beatificação e canonização e, como referia, trata-se de uma particularidade, de um exemplo de santidade contemporâneo. Alguém dos nossos dias que viveu a realidade do mundo que hoje habitamos e faz... torna-se mais próximo, ao fim e ao cabo, a santidade para a comunidade dos crentes? Sem dúvida, e concretamente referindo-me ao tema da santidade, acrescentarei ainda que a ideia de Chiara, quando sentiu ela própria por primeiro o chamamento à santidade, se deu conta que estávamos num tempo, não tinha ainda chegado o Concílio Vaticano II, mas ela, em certo sentido, antecipou, sob a ação do Espírito Santo, naturalmente, a visão ou a previsão de que a santidade deveria tornar-se uma santidade popular, ou seja, uma santidade ao alcance de todas as pessoas. E isto porquê? Porque a santidade é vocação universal. Isto é, os cristãos, de sua natureza, são chamados à santidade. Portanto, a santidade não é vista como uma perspectiva só para alguns, mas uma realidade que tem que ver com o cotidiano. E por isso, com todos, casados, não casados, consagrados, pessoas que estão no mundo, que interagem com as realidades culturais, com as realidades da história, e por isso ela dizia, a santidade que nos deve caracterizar não é mais de tipo individual, mas sobretudo de natureza coletiva. E uma santidade que se constrói nos gestos mais pequenos simples, e mais simples da vida, exatamente, não é? Exatamente. E para isso mesmo, ela recorda naturalmente que desde o princípio não é que tivesse ideia de fundar nenhum movimento, achava que já havia e ela própria participava em diversas obras na Igreja Católica, portanto não fazia sentido criar qualquer outra coisa. Ela, pelo contrário, dizia, o importante é viver o Evangelho. E por isso é como se tentássemos ser hoje os primeiros cristãos do século XX. Portanto, o que devia caracterizar, e de facto caracterizou a vida dela e das suas primeiras companheiras, foi exatamente este radicalismo evangélico. E como estávamos, na altura, no pós-guerra, era 1943, Trento estava completamente destruída pelos bombardeamentos, o que era concreto, o que era súbito, de imediato necessário fazer? Era ir ao encontro dos pobres, era recorrer aos meios escassos que tinham naquela altura para assistir os mais idosos, os órfãos, todas aquelas pessoas que, vítimas da guerra, se encontravam em situações de carência, a maior parte delas absoluta. E isso foi a tradução imediata do Evangelho. Tanto que eles disseram, mas o que é verdadeiramente uma realidade que não passa? E Chiara disse, se há um ideal que não passa, que a guerra não destrói, que as violências humanas não limitam, é o amor de Deus. E aí a grande descoberta que motivou depois, não um Deus que se contempla, mas um Deus que se encontra, que se abraça nos mais pobres e depois, naturalmente, em todos. A característica, digamos assim, desta santidade vivida no hoje, no concreto, é que não há barreiras, não há limites, não há fronteiras, há próximos. E os próximos, independentemente de quem eles são, crentes ou não crentes, jovens ou idosos, pessoas da nossa raça ou de outra, pessoas da nossa igreja ou de outras igrejas, há abertura total, absolutamente sem reservas, para com cada pessoa que encontramos no dia a dia. Habitualmente as pessoas associam os exemplos de santidade a religiosos, monges, freiras. Estamos a falar de uma leiga, uma forma de consagração leiga na Igreja. Exatamente. Precisamente como dizia há momentos, Chiara nunca no princípio imaginou que poderia vir a acontecer a realidade que depois teve lugar. No entanto, ela tinha sentido o apelo da parte de Deus a dar-se, a entregar-se completamente a Ele. E entendeu que bastava uma consagração através do seu confessor, um voto de castidade perpétua, que o confessor lhe autorizou a fazer para o resto da vida,
mas ficava ali, porque ela era professora nos arredores de Trento e pretendia, assim que a guerra o permitisse, continuar a estudar na Universidade de Filosofia, e por isso a sua vida continuaria a desenrolar-se no mundo, como todos os outros. Naturalmente tinha feito uma opção de não se casar, mas de se consagrar no mundo a Deus, mas Deus depois tinha outros planos. E as primeiras companheiras que a seguiram e que ela encontrou acabaram por dar origem a uma experiência que logo desde o início foi uma experiência coletiva. Ou seja, não era uma estrada individual que cada um percorria e voltava à sua casa, mas uma estrada que, sendo pessoal, a certa altura pressupunha o encontrar-se, o viver em comum, porque a grande motivação desta experiência era obter a graça da presença de Jesus na comunidade cristã. Ou seja, o ressuscitado vivo na comunidade cristã. Daí a ideia do focolar. O focolar o que é? O focolar é uma convivência de dois ou mais que, através do amor recíproco, garantem esta presença mística de Jesus, mas uma presença real. Tantas vezes, nos encontros entre elas, tinham a sensação como de alguém, um a mais, que estava presente ali, que guiava, que conduzia, que impulsionava para as realidades da história, do mundo. E é assim que, em pouquíssimo tempo, eram já cerca de 500 pessoas que seguiam aquele primeiro grupo de raparigas. Esta proposta de evangelho, de unidade, de um Deus muito próximo, acabou por contagiar muita gente. E há uma particularidade muito interessante no movimento dos focolares, que é a sua proximidade, a sua dimensão ecuménica, a sua dimensão de diálogo interreligioso e de pontes sucessivas que foi estabelecendo com líderes de outras religiões. Esta espiritualidade da unidade, que não é apenas para católicos ou para cristãos, mas para todos, ganha também e reforça esta proposta de santidade que a Igreja agora valoriza. Absolutamente. E a coisa mais interessante é que Chiara assumiu-se sempre, sem qualquer tipo de proselitismo ou forçando a consciência de alguém, como cristã, como católica, portanto, muito clara a sua identidade. E ela procurava doar essa identidade e essa experiência, os frutos dessa experiência. E é no contacto direto e no diálogo, já no final dos anos 50, depois nos anos 60, no princípio, teve um grande desenvolvimento, o encontro com diversas igrejas, da Igreja Anglicana, da Igreja Reformada, da Igreja Luterana, e o mais curioso é que o encontro dessas pessoas com o carisma levava a que eles dissessem, mas isto nasceu para nós. Era como se, antes que Chiara lhes fizesse uma proposta, eram eles próprios que diziam, mas porquê é que nós não podemos fazer a mesma experiência? E, curiosamente, aquilo que se verificou com os membros de outras igrejas, com o passar dos anos, porque, entretanto, em 1977, Chiara recebe em Londres o prémio Templeton para a religião. Era uma coisa realmente extraordinária, ninguém imaginava que Chiara pudesse ter sido escolhida para receber um prémio desta dimensão internacional e interreligiosa. As primeiras pessoas que a vieram saudar no final da cerimónia foram precisamente membros de outras religiões. E dizendo, mas o seu discurso está em perfeita sintonia com aquilo que são os movimentos de renovação que no seio do budismo, no seio do islão, no seio de outras religiões, do hinduísmo e por aí fora, havia um germen de renovação também ao nível destas grandes religiões. E, ao encontrarem o carisma vivido na experiência concreta de Chiara, dizem, não, isto diz-nos respeito. Portanto, era quase antes que Chiara fizesse uma proposta, era da parte de outras pessoas, de outras confissões religiosas, o perguntar, mas não podemos fazer nós também esta experiência? E tem início, quase direi, já antes mesmo do concílio, aquilo que depois o concílio vem consolidar e que hoje é a prática da Igreja e que são os diálogos aos mais diversos níveis. A par dessa dimensão, Chiara Lubich tem também a sensibilidade na espiritualidade que promove e através do movimento ter uma preocupação
não apenas de transformação interior, Sim, pessoal de sim, vida, sim. mas também de transformação do mundo e da história, sociedade e da história. torná-lo mais humano e benéfico para todos. E recordo o caso da economia de comunhão, Exato, de absolutamente. pequenos Movimento exemplos político para a transformadores unidade. da realidade dos homens, não é? Absolutamente. Não, a coisa mais curiosa, e já disseste isso no princípio, trata-se de um movimento laical, fundamentalmente. Portanto, o primeiro grupo, primeiro feminino, depois, logo alguns anos a seguir, masculino, são leigos. Depois, com Higino Giordani, que Chiara considerou um cofundador, tomam parte, tem início aquilo que é a vocação dos casados. Higino Giordani dizia que os leigos e os casados eram como um proletariado na Igreja. Também decorre o processo. Exato, e eu sou apostador também Exatamente, da causa de Higino Giordani, que neste momento está na sua fase romana. Estamos a preparar a Positio, através da qual, naturalmente, depois procuraremos demonstrar aquilo que é o objetivo da causa, ou seja, a fama de santidade e de sinais e a demonstração da vida de virtudes heroicas do servo de Deus, neste caso Higino Giordani. Ora bem, quando Higino Giordani encontra Chiara, diz, mas isto é a espiritualidade dos casados. Mas esta é a oportunidade que, em certo sentido, os casados tenham as mesmas possibilidades que têm os consagrados. Por que não, mesmo para os casados, uma vivência da vossa virgindade que no nosso Estado se torna também possível? Nem passava, se calhar, pela cabeça nem de Chiara nem dele o que é que estava a acontecer de novo a partir do carisma e o que é que a Igreja viria a provar nos anos sucessivos do que é uma estrada hoje de, dentro do Estado em que cada um se encontra como casado e com um sacramento naturalmente já celebrado, que em certo sentido enriquece a espiritualidade que brota do sacramento do matrimónio, mas que de alguma maneira dá uma oportunidade nova num caminho de santidade concreta para a família, para os esposos, para a relação entre pais e filhos. E, portanto, ele foi o primeiro focolarino casado. Hoje existem no mundo milhares de homens e mulheres casados, com filhos, que, de acordo naturalmente com o seu esposo ou esposa, porque não é necessariamente obrigatório que ambos assumam uma forma de consagração, mas desde que o esposo esteja de acordo, quando são os dois, naturalmente, estão de acordo entre eles na própria consagração. Então isso dá uma nota diferente em termos de santidade conjugal e certamente um e outro membros do casal participam desse carisma que concretiza na história e no tempo, como dizias, a santidade. A espiritualidade tocou também muito fundo no coração dos jovens. O movimento Focolare chegou muito às camadas mais jovens. Há até um exemplo de santidade, que era Lucia Badano, a caminho perto da canonização, mas estamos a falar já de uma beatificada. Exato, já beatificada, uma jovem que vestiu calças de ganga e calçou ténis e escutou a música que se escuta hoje, portanto não é alguém do passado muito longínquo no tempo. E é muito interessante a forma como toca o coração dos mais jovens. Eu posso testemunhar em primeira pessoa porque faço parte dessa geração. Eu conheci o movimento em 1967, finais de 66, início de 67, portanto estou a caminho dos 50 anos da experiência do carisma e devo dizer que chego ao movimento exatamente no momento em que os jovens começam a assumir a consciência de que são a segunda geração. E Chiara, quando percebe que tem diante de si uma enorme quantidade de jovens de todo o mundo, eu lembro-me de participar em congressos, os congressos de fundação do movimento GEM, precisamente em 68 e 69, nós éramos vindos de toda a Europa. Naquela altura, imagina que eu fiz de comboio 54 horas para chegar de Lisboa a Roma, e comigo outros portugueses que estávamos nesses congressos. Éramos mais de 1000 jovens, numa altura em que não era tão fácil assim. Os meios de comunicação começavam já a desenvolver-se, mas não tinham as facilidades, ou ofereciam as facilidades que oferecem hoje. Devo dizer que foi uma experiência entusiasmante. Mais adiante, já estamos nos anos 80, e Chiara diz exatamente isto. Aqueles que nos sucederam, digamos, uma geração depois, sabes que se chamava no movimento Gen 2, para dizer a primeira geração, depois da
da primeira, que eram os folclorinos que tinham iniciado, e depois aqueles que vieram a seguir a nós foram chamados Gen 3. Depois isto traduziu fases etárias do acompanhamento dos jovens. Então eu dizia, a vossa geração será uma geração de santos. E sabes qual é a coisa mais interessante? É que, à parte Chiara Lúcia, que neste momento já é beata e tem o seu processo de canonização em curso, já com vários possíveis, presumíveis milagres para que a Igreja estude, analise e verifique da oportunidade e da difusão da sua santidade, além dela, este ano provavelmente vai ter um desenvolvimento, esperemos, estamos pedindo a Deus que seja definitivo e que o Papa reconheça as virtudes heroicas que parece os teólogos já aprovaram e aprove o milagre que, segundo parece, presumivelmente é um milagre adequado para que se possa proceder à beatificação, que é uma outra jovem, um bocadinho mais nova de idade, mas anterior na história, a Chiara Lúcia, que é Maria Órsula, da Diocese de Turim. Depois tem dois outros cujo processo está a chegar a Roma, que são dois jovens contemporâneos daquela geração, que são de Génova. E depois tem vários outros que nós temos... Eles são a prova de que a santidade era para democratizar a preocupação de Chiara Lúbick. E sobretudo aquilo que ela dizia, vós sois uma geração de santos. Isto é, quando chegar à altura que a Igreja se debruce sobre figuras que pode propor aos jovens de hoje, digamos assim, naturalmente temos exemplos, temos pessoas que viveram. E se tu pensas a Chiara Lúcia, ou a Maria Órsula, ou Carlos e Alberto de Génova, são pessoas que, estudando os seus escritos, aprofundando o seu exemplo de vida e com o processo em curso, de facto, rendemos-nos diante da radicalidade daquela experiência evangélica. E depois eram pessoas iguaizinhas, entenda-se, externamente. Depois eram pessoas com uma vida evangélica radical. Portanto, não cediam a compromissos, não se ajeitavam para ser aceitos. Não, se tinham que afirmar uma realidade de princípios, de valores, tinham a coragem de o fazer. Por isso, daí as virtudes heroicas, não é? Mas, ao mesmo tempo, permanecem pessoas do seu tempo, pessoas inseridas na história, capazes de dizer e demonstrar a santidade é para todos, a santidade é possível e, sobretudo, a santidade, muito embora seja uma dimensão pessoal e deve ser verificada pessoalmente, isto é, para cada pessoa, é uma santidade coletiva, é uma proposta ao alcance de todos. Esta, penso, seja a característica mais interessante. E há hoje, digamos, apetite, fome na nossa juventude por exemplos de radicalidade, mas ao mesmo tempo muito próximos da realidade dos homens. Há essa receptividade por parte das novas gerações. Eu estou muito próximo dos pais de Chiara Lúcia, do bispo onde nasceu e onde foi introduzida, a diocese que é autor do processo, e vou com frequência a Sacelo, a terra onde ela nasceu. Não podes imaginar o que é a afluência de jovens de todo o mundo que ali vão atraídos pelo modelo, pelo exemplo, pela naturalidade e simplicidade de vida daquela adolescente, porque podemos dizer morreu com 18 anos incompletos, portanto, para dizer que, de facto, era qualquer coisa que atraía no seu tempo, mas continua a atrair ainda hoje. No seu caso pessoal, tem sido também um percurso de serviço à Igreja, de sacerdócio. Absolutamente. Todo ele marcado por esta espiritualidade também. Sem dúvida, sem dúvida. Eu devo dizer que o contributo do carisma na minha experiência pessoal como sacerdote diocesano da Diocese de Évora foi iluminada para, em certo sentido, redescobrir aquilo que é característico e aquilo que deve, em certo sentido, caracterizar a santidade dos sacerdotes diocesanos, a unidade com o bispo, a unidade com o presbitério, a capacidade de encarnação das realidades espirituais no temporal, na história, a construção de uma comunidade. Porque, ao fim e ao cabo, é esse o grande desafio hoje da nova evangelização. E há um itinerário específico para os sacerdotes dentro do movimento, que atualmente até é liderado por um português. Por um português, que é o Padre António Bacelar, da Diocese do Porto, e, entretanto, eu estive no Conselho anterior e sou, por enquanto, ainda membro do atual Conselho do Padre Bacelar, e estive durante anos à frente daquela que é a nossa escola de formação específica para sacerdotes diocesanos.
e, neste momento, lidero ainda a nível internacional, ligado à nossa Universidade de Sofia, um curso para formação de formadores, já com 8 anos de experiência, já reconhecido por várias congregações, Educação Católica, o Clero, a própria Congregação para a Evangelização dos Povos, com experiências realizadas a nível da Europa, mas sempre de caráter universal, e ao mesmo tempo já fomos à Tailândia fazer o curso para os sacerdotes diocesanos, reitores e diretores espirituais dos seminários dos países ao sul da China. E este ano, se Deus quiser, em junho, vamos ao Quênia, a Nairobi, em ligação também com a Universidade de Nairobi, fazer este curso. Significa que procuramos dar um contributo como carisma às igrejas locais, às dioceses, numa área que hoje é fundamental, que é a formação dos formadores. Falamos de algo que não vai, digamos, reagrupar aquele grupo pertencente ou simpatizante com a espiritualidade do movimento, mas que vai potenciar as suas qualidades na colaboração das próprias igrejas onde estão inseridos. Mas eu até direi mais, no caso concreto destes cursos para os reitores e diretores espirituais dos seminários e outros formadores, é para eles como tal. Não existe nenhum compromisso de ligação nem de adesão. Pelo contrário, é um serviço que a espiritualidade presta aos bispos, às igrejas, sem pretender absolutamente nada em troca. Ora bem, isto é exatamente aquilo que Chiara pretendia desde o princípio. E é aquilo que, em certo sentido, podemos dizer a sua causa significa e propõe universalmente. Ou seja, para sermos santos, não temos que ser focolarinos. Nem o movimento propõe que ser folclorino é medida indispensável para fazer o percurso desta santidade coletiva. Mas é só recordar, afinal, a nossa vocação na sua raiz, a vocação cristã, é já de sua natureza uma vocação à santidade. Mas o que a deve caracterizar é a dimensão coletiva, eclesial, comunitária da vivência dessa santidade. Muito bem, Cônego Silvestre Olivos Marques, muito obrigado por ter estado hoje aqui na companhia do programa Eclésia a falar-nos deste processo de beatificação e canonização que está em curso. O exemplo de Chiara Lubich, fundadora do movimento dos Focolares, cujo processo de beatificação já decorre. Este foi o programa Eclésia. Obrigado por ter estado connosco. Lembro apenas que mais logo, pelas 22h45, pode acompanhar a edição rádio deste espaço informativo na Antena 1. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.